Bom, muito boa tarde a todos, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse momento difícil que nós estamos passando, né, por esse processo da pandemia, tá? E a gente está tentando modificar e facilitar também as nossas aulas de educação física aqui da escola, tá? Especificamente da nossa escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá? Então, tanto eu como o professor Roberto, que está aqui, que vai já também dar a saudação para vocês, estamos tentando fazer uma mudança nesse processo todo em relação aos conteúdos que estão divulgados aqui. Queria que vocês não clicassem em nada, tá bom? Porque senão vocês vão atrapalhar a aula. Então, os slides estão aí, mas deixa só eu passar os slides para vocês, tá bom? Porque senão vai ficar meio que tumultuando a transmissão dos slides. Então, nós estamos nesse processo agora de pandemia e a gente resolveu fazer essa nova, tratar essas aulas de vocês nessa nova metodologia. É uma metodologia um tanto assim diferenciada, porque nós estamos agora, nesse momento, ao vivo, certo? Mas essa aula ela está sendo gravada. Depois o link vai ser passado lá no meu canal no YouTube, para que vocês tenham acesso. Os professores de português, matemática, história, geografia, enfim, os professores das outras áreas, eles têm livros para que vocês possam fazer essas pesquisas dos trabalhos que nós estamos passando para vocês. Mas nós não temos nosso livro didático. Então, o que acontece? A gente fica à mercê de você pesquisar. Só que, às vezes, não é um site tão confiável, às vezes você não tem como pesquisar. Enfim, a gente está facilitando aqui a vida de todos nesse processo. Gostaria de passar agora a palavra para o meu grande amigo e irmão, professor Roberto, tá? Por favor, Roberto, faça saudações aí aos nossos alunos do 9º ano. Boa tarde, gente. Estamos com saudade, né, da nossa aula presencial, mas é tudo conforme a vontade de Deus, a gente tem que aguardar, mas enquanto a gente aguarda, a gente vai se reinventando. Como o Teis falou, estamos tendo essas aulas com vocês através da internet e a gente vai tentar passar um pouco para vocês hoje sobre o basquetebol. Nós já vimos um pouco desse conteúdo quando a gente encaminhou para vocês os roteiros e também o TD. Então, todo mundo acompanhando essa aula vai ter até um pouco mais de condições de responder às atividades que foram propostas no que diz respeito ao basquete, tá? Então, é sempre um prazer estar junto com todos vocês e a gente vai dar prosseguimento agora, tá? Um abraço a todos. Fica à vontade aí, Teis. Show. Gente, eu queria que vocês, nesse momento, deixassem os links de vocês na modalidade no silencioso, tá? Mas qualquer dúvida ou qualquer intervenção que vocês queiram fazer, qualquer pergunta, vocês desativam o modo mudo de vocês, tá? Vocês ativam o microfone e vocês podem fazer as perguntas de vocês, ok? Uma pergunta que vocês devem fazer agora no final, antes da gente começar, e depois acredito que alguém deva fazer depois essa pergunta, sobre a frequência, tá? Essa minha plataforma aqui, ela me dá uma possibilidade de baixar a frequência. Por exemplo, eu vi aqui que o Roberto, ele entrou às 13 horas e 57 minutos, tá? O Saraiva, eu não sei quem é o Saraiva, certo? Mas eu queria que ele se identificasse daqui a pouco. Ele entrou várias vezes. Ramon Saraiva. Pronto, ele entrou e saiu. Entrou e saiu já 3 vezes. Então, assim, só para vocês terem ideia de que como realmente a gente consegue controlar aqui a frequência de vocês, tá bom? Então, assim, vocês podem
como eu já havia falado antes, vocês podem ativar os microfones de vocês se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e aí logo em seguida você desativa. Porque se todo mundo tiver ativado, aí, meu amigo, aí vai ter a mãe briga de um lado, o cachorro briga do outro, o vizinho toca a campainha, alguém bate peito e ninguém consegue escutar nada, tá bom? Mas a gente vai tentar fazer a nossa aula aqui breve, até porque eu também tenho agora na sequência, tá bom? E vamos lá. Bom, a modalidade que a gente escolheu agora para a gente começar esse processo todo, tá? Foi a modalidade do basquetebol, certo? Então, essa figura é uma figura emblemática para mim. Toda vida, quando eu vou começar minhas aulas de basquetebol, eu tenho que falar desse rapaz. Para quem não conhece, ou para quem conhece, esse é um personagem de um seriado de desenho animado chamado Os Simpsons, tá? E o nome desse rapaz aí é um menino, adolescente, mais ou menos da idade de vocês, chama Bart Simpson, tá? Então, por que eu digo, por que eu começo sempre com essa figura? O basquetebol é uma modalidade esportiva coletiva, certo? Realizada nos Estados Unidos pelo professor James Naismith, no ano de 1891. Por que eu coloco a imagem do Bart? Porque o basquetebol ele foi inventado na cidade de Springfield, nos Estados Unidos. E para quem não sabe, ou para quem já acompanha os Simpsons é uma história de uma família, né, que mora na cidade de Springfield, tá? Lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, vocês podem verificar aí no slide, né, no mapa, tem uma bolinha de basquete bem no mapa dos Estados Unidos, já quase na fronteira do Canadá, tá? E aí ao lado tem a foto, né, do inventor do basquetebol, professor de educação física, James Naismith. E como foi que tudo isso começou? Bom, o professor James Naismith era professor aí dessa escola, tá? Que era Springfield College, certo? Escola lá no Springfield. E aí, diferente de nós aqui, tá? Ao invés da gente ter os nossos verões com 30 graus, certo? Lá, e os nossos invernos, aliás, perdão, nossos verões com 35 graus e os nossos invernos com 30, certo? Lá nos Estados Unidos, o inverno ele é muito rigoroso, tá? E chega a nevar em algumas cidades, etc., principalmente lá na cidade de Springfield. Os invernos eram muito rigorosos. E daí, o que foi que aconteceu? O diretor da escola, né? O diretor da escola do Springfield College, o professor Luther Halsey Gulick, que era o diretor da escola, chegou pro James Naismith e disse: James, faz o seguinte, cria uma modalidade esportiva, porque o inverno está chegando e não dá para a gente fazer as aulas de ginástica em ambientes abertos, a gente tem que fazer em ambientes fechados. Então, ele cria uma modalidade esportiva para que tanto possa ser jogado no inverno como jogado no verão, tá? E que todos possam participar. E daí James Naismith se reuniu com outros colegas, né, da área da escola, né, da área pedagógica da escola, né, e tentaram bolar alguma atividade, mas infelizmente não conseguiram, certo? E aí James Naismith ficou pensando com a bola na mão, né, não queria inventar o futebol, porque o futebol já tinha sido inventado, certo? E daí viu que passou por perto, né, o rapaz lá dos serviços gerais, com os cestos de pêssego, né? Aquela região ali, na região que eles coletam pêssego, e passou com um cesto de pêssego e ele pediu um cesto daquele. E na mesma hora ele já começou a criar uma possibilidade de modalidade esportiva. Aliás, de atividade física, né? Modalidade esportiva ainda não, mas de atividade física, tá? E daí pegou a cesta de pêssego, uma bola, né? E imediatamente, certo? Inventou essa modalidade do basquetebol. Basket, para quem não sei se o meu inglês é o correto,
mas basket é um nome em inglês para cesta, tá? Cesto desse cesto de roupa, cesto de pêssego, enfim, cesta, tá? E ball, todo mundo sabe, né? Que é bola em inglês. Então, ele juntou os dois nomes, né? Bola ao cesto e criou o basquetebol. Então, assim, e daí, a primeira partida que foi jogada o basquete, né? Nosso basquetebol, foi nesse ginásio aí no Harmony Hill, local da primeira partida que foi jogada o basquetebol. E como era que era jogado essa modalidade, certo? Imagina aí o pátio de uma escola, tá? Então, tem o pátio da escola, onde aconteciam as aulas de educação física, né? E daí ele resolveu colocar um cesto de pêssego pregado, né? Fixado aí nesses locais mais altos da sacada, né? Aí como está essa figura. E os alunos foram distribuídos em dois grupos, tá? O grupo fazia cesta de um lado e o outro grupo fazia cesta de outro lado. Quando essa bola caía na cesta, né? Aí tinha um rapaz aí na escada, que vocês podem perceber, ele pegava a bola e retomava a bola para o jogo, tá? O jogo não poderia ter contato físico. Certo? Professor, Pois não? Tá a aparecendo Raíssa do nono ano B não está conseguindo entrar na chamada, ou na aula. Tá certo. Oi, pois não, Roberto? As imagens não estão aparecendo para mim, não. Tá só aquela fixa do começo, professor Teix Basquete. Tu tá passando para o pessoal, eles estão visualizando? Vocês estão. Eu acho que deve ser algum problema de internet, Roberto. Às vezes acontece o seguinte: acontece também à noite comigo, na faculdade, às vezes quando entra uma certa quantidade de pessoas na sala, algumas não conseguem passar, mas. Veja se eles estão vendo, se tiver, não tem problema, tá ótimo. É só porque não apareceu para mim, eu fiquei preocupado de não aparecer para todos. Beleza, eu preciso também desse feedback, certo? Então, assim, duas. Se você não está conseguindo acessar, você sai da sala e depois volta, porque aí ele atualiza, entendeu? Quanto a Raíssa não está conseguindo entrar, certo? Infelizmente eu não posso fazer nada, só tenho aquele acesso. Talvez ela não esteja conseguindo entrar porque não baixou o aplicativo Microsoft Teams no celular, certo? Então peça para ela baixar o aplicativo no celular, porque quem baixou o aplicativo não está tendo problema de acesso. Agora eu só posso acessar se eu tiver o aplicativo baixado no celular. Se for no computador, não tem problema, o computador já direciona, mas no celular precisa ter o aplicativo, certo? Aí vocês informam para ela, por gentileza, ok? Vocês estão visualizando os slides, a sequência direitinho? Está passando direitinho para vocês os slides? Sim ou não? Preciso saber de vocês. Sim. Sim, para mim tá aparecendo. Beleza, então. Então vamos para frente, certo? Enfim, e daí esse rapaz ele fica aí, né, pendurado na escada. Quando acontece uma cesta, né? Quando acontece uma cesta, o rapaz pega a bola e repõe a bola no jogo. O basquetebol, ele é uma modalidade esportiva coletiva de que você não pode ter contato físico, tá? Então você não pode ter contato físico com o outro colega, tá? Senão vai ser marcada uma falta contra a sua equipe, ok? Então aí tem uma foto do primeiro jogo, né, dos alunos que aconteceu lá no Harmony Hill, certo? Os alunos ganharam dos professores de 5-1, tá? E assim o esporte começou a se tornar um pouco mais popular. Até que foram difundindo as regras, né, as primeiras regras do jogo, e na Olimpíada na Alemanha, né, foi o primeiro, a primeira vez que o basquetebol ele se tornou um esporte olímpico, tá? Então, nessa partida, né, o inventor do basquetebol, James Naismith, ele teve a oportunidade de iniciar o jogo do basquetebol
na Olimpíada de Berlim em 1936, na Alemanha, tá? Essa quadra, aí uma foto da quadra, né, que teve as primeiras partidas de basquetebol nas Olimpíadas, ok? Só para a gente ilustrar um pouquinho. Essa é uma bola de couro, né, que foi introduzida nas Olimpíadas. Até então era uma bola de borracha, tá? E daí a bola de couro foi que começou a se jogar nas Olimpíadas, certo? E no dia 28 de novembro de 1940, James Naismith, quando tinha 79 anos, ele morreu de um ataque cardíaco em sua casa, né? Enfim, mas teve o privilégio e o prazer de ver o esporte que ele inventou ser inserido no programa de esportes olímpicos, tá? No Brasil, né, nós temos... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. No Brasil, o esporte ele foi trazido, né, dos Estados Unidos, certo? Por conta das imigrações que tiveram, né, dos Estados Unidos para cá, por conta das bases também da guerra, né, das guerras, tanto da Primeira Guerra como da Segunda Guerra Mundial, certo? As bases fixadas aqui no Brasil, então os soldados eles já vinham trazendo essa modalidade, né, esportiva, mas enfim, a fim recreacional. Mas assim, nós devemos a primeira pessoa, né, vamos dizer assim, que trouxe realmente o basquetebol para o Brasil, né, para trabalhar isso como modalidade esportiva nas escolas, foi um americano, né, chamado August Shaw, e ele trouxe para o Colégio Mackenzie em 1896, tá? E daí foi difundido essas práticas da modalidade esportiva nas escolas e aí evoluiu até hoje, tá? Aqui no passado mais recente, a gente tem a figura aqui desse rapaz, que é o Oscar Schmidt, certo? Para quem não sabe, o Oscar, ele é o único brasileiro, se não me engano, que ele está no Hall da Fama dos Estados Unidos, tá? Embora alguns outros jogadores eles tenham participado da NBA, que é o esporte mais, né, a liga mais importante do basquetebol do mundo, o Oscar, ele é um dos poucos brasileiros a ter tido essa honra, tá? E aí, ao lado dessas três moças, a gente tem essa tríade aí, que é a Hortência, a Paula e a Janete, que são três figuras que fazem parte, né, da história do basquetebol feminino. E o Oscar também, como outros também, comandou uma equipe que se sagrou também campeão pan-americano de basquetebol, tá? Roberto, quer falar alguma coisa a respeito da história e alguma curiosidade do basquete, antes da gente entrar nas características propriamente ditas? Não, só acrescentar aí que além do Oscar, que se destacou muito aqui no basquete brasileiro, a gente tem alguns que jogam na Liga Americana, que se destacaram lá, como o Leandrinho, o Varejão, né? Que foram pessoas que também marcaram a história do basquete brasileiro lá, Neném, que participaram da Liga Americana. Show. Muito boa a intervenção, Roberto. Então, assim, entrando no conteúdo propriamente dito, né? Nosso conteúdo de basquetebol, o basquetebol é um desporto coletivo, né? Ou seja, não dá para jogar sozinho, tá? Tem que ter outros colegas para se jogar. Praticado por duas equipes, compostas de 5 jogadores efetivos, ou seja, 5 jogadores em quadra, e as equipes elas podem ter até 7 jogadores reservas, tá? Então, assim, para sua prática é necessário um lugar apropriado, como uma quadra, né, com tabelas, uma bola e também uma equipe de arbitragem para poder mediar esses jogos, tá? O objetivo do jogo é introduzir, né, ou fazer com que essa bola entre na cesta do adversário. E você, ao mesmo tempo que você tem esse objetivo, você também tem que evitar que a bola entre na sua própria cesta, tá? Com alguns sistemas de marcação que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ok? Essa é a quadra de basquetebol, ela tem um comprimento de 28 metros, né, de comprimento por 15 metros de largura, tá?
e é delimitado por essas linhas, né? As linhas que fazem parte da marcação da quadra de jogo. Essas linhas, elas estão marcadas, né? Elas são marcadas por uma linhazinha, por uma fininha linha de 5 centímetros de espessura, tá? Então, todas as linhas da marcação do basquetebol, inclusive também as linhas da tabela, medem 5 centímetros de largura, ok? Nós temos uma área que a gente chama de área restritiva, né? Conhecida também como garrafão em muita literatura, certo? Nós temos um círculo central, é onde é iniciado o jogo, tá? E nós temos uma linha de lance livre. O que é o lance livre? Quando um jogador está numa situação de fazer a cesta que sofre uma falta, aí ele tem lances livres a serem arremessados contra a equipe que fez a falta. Se essa bola cai na cesta, ele tem direito a mais um lance livre, tá? Se essa bola ela é feita, né, se arremesso, né, ele é feito dentro desse círculo, né, próximo aí da área restritiva, 2 arremessos eles vão ser administrados. Se a bola cair, aí vai ser só um. Se não cair, ele vai arremessar 2 vezes. E se o arremesso foi de fora desse círculo, né, do garrafão aí, desse arco de círculo, que a gente vai chamar de linha de 3 pontos, tá? Ele vai arremessar 3 vezes para o garrafão, porque ele tinha uma tentativa de cesta. Mas a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, ok? Nós temos também essa linha de 3 pontos, como a gente já havia falado. Por que linha de 3 pontos? Porque todos os arremessos a partir dessa linha, se caírem na cesta, valerão 3 pontos, tá? Nós temos essa área de lance livre, que a gente já tinha falado sobre o lance livre, e nós temos essa área de 2 pontos, e todas as bolas arremessadas aí dessa área, se caírem na cesta, valerão 2 pontos, ok? Nós temos essa, que a gente vai chamar de tabela, tá? A tabela ela tem 1,05 m de altura por 1,80 m de largura. Então, os atletas, eles usam a tabela como uma referência para a bola bater, né? Existe uma possibilidade também da bola bater na tabela e cair dentro do aro, ok? Então, existe essa possibilidade, né? E vamos dizer assim, essa técnica, né? Que os atletas, eles usam para fazer os pontos, tá? E essa tabela, ela é suspensa no alto, certo? Então, nessa tabela é fixada um aro. Vocês podem ver o aro aí, né, da cesta, tá? E a altura do aro até o chão mede 3 metros e 5 centímetros, certo? É um pouco maior do que o teto da casa de vocês, tá? O teto normalmente é em torno de 3 metros, então um pouquinho maior em relação ao teto da casa de vocês, tá? E daí, esse jogo é praticado, né? Os atletas jogam para essa bola cair nessa tabela, né? Nesse aro que está fixado na tabela, que mede 3,5 metros de altura, tá? Essa bola, certo? É uma bola de couro, tá? Ou pode ser algum material sintético, ou mesmo de borracha, certo? Ela tem pesa mais do que meio quilo, ela pesa entre 600 gramas a 650 gramas e mede em torno de 78 a 75 centímetros de perímetro, né? Ou seja, se você pegar um cordãozinho de um lado, passar ele envolvendo do outro lado, se você esticar esse cordãozinho, ele vai ter entre 75 a 78 centímetros, tá? Essa bola azul, certo? É uma bola feminina, uma bola oficial feminina, que a feminina ela é um pouquinho menor e tem um peso menor, e a bola laranja com amarelo, ela é a bola masculina, ela tem um peso e características oficiais, tá? Então, cada equipe no basquetebol, como a gente já havia falado, é formado de até no máximo 12 jogadores.
sendo 5 jogadores vão jogar de titular e 7 vão ficar no banco de reservas, e a numeração vai de 1 até 99, certo? No jogo de basquetebol, o objetivo é você fazer uma cesta, tá? Essa cesta, ela pode ser feita através de um lance livre, como a gente já havia falado antes, né, sobre as faltas, certo? Vale 1 ponto. Cestas de 2 pontos, que são as cestas efetuadas dentro do perímetro de 6,75 metros, que é a distância, tá? Da parte mais externa da linha até o aro, e 3 pontos fora desse perímetro de 6,75 metros, ok? Cada jogo, ele é jogado em 2 tempos de jogo, tá? Existe o primeiro período, e o primeiro período ele é dividido em 2 fases. Aliás, perdão, o primeiro tempo, tá? Existe o primeiro tempo, e o primeiro tempo é dividido em 2 fases, que a gente vai chamar de primeiro período e o segundo período. Cada período desse vai ter 10 minutos de jogo, né? Parando, quando a bola sai, quando tem uma falta, o jogo é parado, tá? E um intervalo de 2 minutos entre cada período desse, certo? Terminou o primeiro período, passa 2 minutos, começa o segundo período. Terminou o segundo período, aí sim, tem um intervalo de 15 minutos até que comece o segundo período, né? O segundo tempo de jogo, que vai ser que o segundo tempo de jogo é feito pelo terceiro e pelo quarto período. Assim também como no primeiro, terminou o terceiro período de 10 minutos, começa um intervalo de 2 minutos e aí vai para o último quarto, né? Ou seja, a partida de basquete ela é dividida em 4 quartos de 10 minutos, né? Sendo que o primeiro e o segundo quartos ele faz parte do primeiro tempo de jogo, e o terceiro e o quarto período, né, ou quartos, ele faz parte do segundo tempo de jogo. E esses tempos eles são divididos em 15 minutos de intervalo, tá? E assim, e se acontecer um empate, que no basquete não pode ter empate, se acontecer um empate, vão ter o que a gente vai conhecer por prorrogações ou tempos extras, tá? Essa prorrogação, cada uma delas tem 5 minutos de duração entre nos tempos extras, e não tem intervalo entre um tempo extra e outro, ok? Dúvidas até aqui? Tá tudo ok? Podemos continuar? Queria que Grande vocês... Teixeira. Opa! Você falou lá sobre a quadra, eu não sei se você ainda vai citar mais na frente. O objetivo do círculo central ali, como é que é dado início ao jogo? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, Alberto. Massa, beleza, então. Show. Mas foi boa a sua intervenção, tá? Tranquilo. Vamos. Eu acho que eu não tenho esse slide aqui, Roberto, mas eu acho que eu retirei, mas a gente vai falar sobre ele agora. Se tiver o slide, eu acho que eu retirei, a gente pula, mas se não, a gente já vai contemplar agora, ok? É só mostrar Obrigado. O círculo central aí, ó. Isso, aí exatamente. Então, assim, como é que funciona? Obrigado, Roberto. Como é que funciona essa história do círculo central? Jogadores da equipe, vamos dizer assim, a equipe da esquerda e a equipe da direita, tá? Então, os jogadores da equipe da esquerda estão situados na esquerda e jogadores da direita na direita. Só que aí eles podem, nesse momento, se misturar fora do círculo central. Eles podem ocupar qualquer espaço fora do círculo central. Não é diferente do futebol, que cada um tem que estar no seu lado da quadra. No basquete não precisa. Então vai o juiz do jogo, né, o árbitro do jogo, vai entrar nesse círculo central. 2 jogadores, né, um de cada equipe, eles vão disputar a bola de jogo. Ou seja, o juiz vai levantar essa bola, vai jogar a bola para o alto, e os jogadores eles vão disputar essa bola, disputar a posse de bola, tá? A equipe da direita faz cesta no lado esquerdo e a equipe da esquerda faz cesta no lado direito da quadra, tá? E aí o jogo ele continua nessa dinâmica, ok? Ficou claro para todos?
Tá todo mundo compreendendo, gente, direitinho? Preciso da participação de vocês também. Sim, sim, sim. O Dante, quando fala, eu tô com fone no ouvido, chega, eu fico todo com medo. Vamos para Meu, mas frente. então. É grave, é grave. Vou lhe fazer um convite para cantar num grupo de coral por lá. Estou precisando de um baixo com você. Vamos para frente. Gente, para se jogar essa partida, né, para se jogar um jogo de basquetebol, é necessário alguns fundamentos. Então, o que são fundamentos? Fundamento é todo o movimento que você pratica naquele esporte para que se jogue um jogo. Por exemplo, no futebol, chute é um fundamento. Na natação, uma braçada é um fundamento. Vamos lá no vôlei, o saque é um fundamento. Então, assim, são movimentos que você faz que são característicos daquela modalidade esportiva, certo? Então, dentro dos fundamentos do jogo, o primeiro fundamento mais importante que a gente vai ter é o controle de corpo. O que é o controle de corpo? É a capacidade de realizar movimentos e gestos específicos do basquetebol, certo? Ou seja, mudanças rápidas de direção, saídas rápidas, freadas, fintas, giros, saltos, etc. Ou seja, é todo o movimento que você faz, né, corporal, para se jogar o basquetebol, certo? Então, a gente tem isso como controle de corpo, tá? Outro fundamento importante também é o manejo de bola. O que é o manejo de bola? É o modo como você trata a bola na hora do jogo, tá? Você pode rolar a bola, você pode tocar, você pode quicar, segurar, lançar, trocar de mão, movimentar para diversos eixos do corpo ou planos do corpo, tá? Você pode lançar para cima, esperar ela bater no chão, depois retomar de volta. Enfim, tudo que você faz manuseando a bola, tá? Para o objetivo do jogo, a gente vai chamar de manejo de bola, ok? O drible, tá? O drible, diferente do futebol, certo? O drible no futebol, ele tem uma função que é tentar enganar o adversário, né? Quando você tem a posse de bola. Só que no basquetebol, o drible é o ato de você bater a bola no chão, tá? Então, assim, impulsionando ela contra o solo com uma das mãos. Por que com uma das mãos, Tess? Não pode ser com as duas, não? Não pode ser impulsionando a bola no chão com as duas mãos, tá? Só pode ser se for com uma, ok? E esse é o movimento do drible. Outro fundamento também importante que a gente vai conhecer é o passe. O que é o passe? É você lançar essa bola para um colega, né, que esteja melhor posicionado, ou então lançar uma bola para o colega para efetuarem alguma jogada, né, alguma jogada combinada, alguma coisa desse tipo. Ou então você pode lançar essa bola num determinado ponto em que o colega vai correr e vai ressegurar essa bola, que a gente chama de passe no ponto futuro, certo? Então, assim, o que é esse passe? Passe é quando você tem essa bola dominada e você vai lançar essa bola para um colega, ok? Do colega da própria equipe, lógico, né? Arremesso, tá? É um fundamento de ataque realizado com o objetivo de se conseguir a cesta, ok? Então, todo ato que você faz, de qualquer tentativa que você faz de fazer uma cesta, então é considerado um arremesso, tá? Se você pega aqui a bola de costa e lança na direção do aro, é um arremesso. É um arremesso de costa? É um arremesso de costa, mas não deixa de ser um arremesso. Então, toda vida que você lançar a bola com a intenção de fazer uma cesta, a gente considera como arremesso, ok? Esse arremesso pode ser com uma mão, pode ser com duas mãos, tá? De frente, de costas, de lado, enfim, de qualquer forma. Às vezes, esse arremesso ele não cai dentro da cesta, tá? Ele não é consignado numa cesta. Às vezes ele toca no aro ou toca na tabela. Então, toda vida que houver uma tentativa de arremesso, tá? E essa cesta ela não for convertida, né? Ela bate no ar e sai. Essa tentativa de tentar recuperar essa bola, a gente vai chamar de
de rebote, tá? A gente vai chamar como rebote. Então, esse rebote, ele pode ser um rebote de defesa. Como é que existe um rebote de defesa? É quando o atacante, ele arremessa a bola não entra na cesta, né, não é convertida, mas o jogador da defesa vai tentar pegar esse rebote. Então, é um rebote de defesa. E no caso, se for um atacante para retomar a posse de bola, aí é um rebote de ataque, tá? Porque foi um atacante que tentou receber essa bola, ou ficar de posse de bola nessa jogada, ok? Tá tudo ok até aqui, gente? Para a gente poder evoluir no nosso conteúdo. Roberto, quer falar alguma coisa dos fundamentos, Roberto? Não, tá tranquilo, tá show de bola. Tá bem fácil de entendimento aí, eu acredito que para todo mundo também. Pronto, beleza. Eu tô tentando, assim, correr um pouquinho, a gente só tem 50 minutos, mas correr em relação ao conteúdo, até porque, assim, tem outra aula depois, né? Eles vão ter aula com outros professores daqui a pouco, com outro professor, e eu não quero atrapalhar a vida do colega também, né? Não, mas tá bom, esse ritmo aí tá legal, dá para entender bem, tranquilo. Show, beleza. Vamos para frente. Então, no basquetebol, esses 5 jogadores, eles são colocados na quadra de jogo em alguns tipos de situações, né? Eu tenho 5 jogadores para colocar na quadra. Então, de que forma eu vou colocar esses jogadores na quadra? E que funções eles vão desenvolver na quadra, né? Então, eu tenho um jogador que é chamado armador, que ele é o responsável por todas as jogadas da equipe, tá? Responsável, normalmente ele é um jogador de menor estatura, certo? Mas não é uma regra, tá? Então, assim, ele é que é o responsável por passar essa bola da defesa, né, para o ataque, tá? Nós temos os 2 alas, né, ou 2 laterais, ou 2 ponteiros, ou pontas, assim chamados, certo? E eles são os principais finalizadores, tá? Principalmente nos arremessos da linha de 3 pontos, certo? Ou então em infiltrações pelas laterais da quadra. Ele é um jogador bem versátil, como fosse lateral no futebol, tá? O jogador pivô, certo? 2 jogadores, aliás, 2 jogadores pivôs, eles atuam perto das cestas, na verdade, não nem perto da cesta. Ele é um jogador de ataque e de defesa ao mesmo tempo. Ele faz parte da defesa, tentando defender a cesta dele, como ele faz parte também do ataque, tentando finalizar lá na cesta do adversário. Quer falar, Roberto? Oi. Só para ficar mais claro para eles, quando você fala ala, pivô, armador, são as posições, né? Isso. Para eles entenderem isso, você está explicando a função de cada uma dessas posições. Exato. O pivô, o armador são posições. Eu tenho um slide já, Roberto, que vai colocar eles na quadra. Uma animaçãozinha que vai colocar eles na quadra, eles vão entender melhor. Vocês são posições, é como no futebol, tem um lateral direito, tem um zagueiro, cada um com sua função. Aí você está citando e dizendo a função de cada um e a sua posição. Pivô, armador, ala são posições, só para eles entenderem melhor. Show. Vamos para frente. Beleza. Então, assim, aqui nesse slide, a gente pode entender como é que funciona, por exemplo, uma situação de ataque com cada jogador, tá? Você pode perceber que o armador, ele está um pouco mais recuado no meio da quadra, certo? Por quê? Porque ele vai preparar as jogadas para os colegas dele. Nós vemos os alas, né, que é chamados laterais, indo um pouco mais para os lados da quadra, né? E os jogadores pivôs, né, indo para a situação de ataque. Para quê? Porque como eles são os mais altos do time, esses jogadores eles têm a possibilidade de tentar fazer as cestas mais próximo lá do aro do adversário, certo? Isso é uma situação de ataque, por exemplo, tá? Nessa situação de defesa, você pode perceber que o armador ele continua mais próximo da linha central, os alas pelas laterais, defendendo as pontas, e os jogadores pivôs defendendo como se fossem os zagueiros, né?
defendendo como se fossem os zagueiros, próximo das suas cestas de defesa, tá? Nós temos essa, que a gente vai chamar das situações de ataque, nós temos uma linha, que é chamada a primeira linha de ataque, que é uma linha mais perto da linha central. Nós temos uma segunda linha, que é uma linha intermediária, e nós temos uma terceira linha, que é a linha mais próxima da cesta do adversário. E aí a gente vai entender por que agora. Da mesma forma, nas situações de defesa, nós temos a primeira linha mais perto da linha central, a segunda linha no meio e a terceira linha mais próximo da linha de fundo, tá? A gente vai já entender o porquê dessas linhas de marcação, dessas linhas, tá? Por quê? Porque a gente vai entrar agora nos sistemas de marcação, onde vocês também têm algumas coisas no entender de vocês sobre marcação, tá? Do basquetebol, e é preciso que vocês entendam. Nós temos dois tipos de marcação. Nós temos a marcação por zona e nós temos a marcação individual, tá? A marcação individual, ou seja, a marcação ela é homem a homem, cada um marca o seu. Ela pode ser pressionada, assim como a gente está vendo aí nesse slide, certo? Onde cada jogador vai acompanhar o seu próximo jogador, né? O seu jogador de pertinho, certo? Então, ele não tem como os jogadores eles se distanciarem, inclusive com bola, tá? E nós temos o marcação individual flutuada. Por que flutuada? É porque ele está marcando individualmente, mas ele não é tão próximo, ele está dando uma distânciazinha, tá? Então, quando esse jogador ele se movimenta, para onde ele se movimentar, o outro vai movimentando junto, certo? E daí eles vão tendo essa dinâmica, cada um ocupando a sua marcação. Existem algumas vantagens de você ter essa marcação individual, certo? Existe uma possibilidade de facilidade do roubo de bolas, evitar os arremessos da linha de 3 pontos, tá? E as responsabilidades são determinadas, ou seja, cada um marca o seu próprio jogador. Mas é preciso que ele tenha um bom preparo físico, tá? Para fazer isso. Por que eu estou dizendo que é preciso ter um bom preparo físico para isso? Porque ele tem que acompanhar o jogador em todos os lugares da quadra, certo? Só que aí o que acontece? Ele corre o risco também de fazer muitas faltas e deixa os espaços abertos também para as infiltrações dos adversários. Tem as facilidades e tem as dificuldades também, tá bom? Pai. Oi. Tá cozinhando? Tá? Sabe aquelas linhas de marcação que a gente falou agora há pouco? Aquelas linhas nesse próximo sistema de jogo, tá? Que é o sistema de jogo de marcação por zona. É o sistema de marcação 2-1-2, ou seja, na primeira linha de marcação, tá? A gente tem 2 jogadores, na segunda linha a gente tem 1 jogador e na terceira linha a gente tem 2 jogadores. Então, por isso que a gente vai chamar de sistema 2-1-2, ok? No sistema 1-2-2, mesma coisa. Na primeira linha tem 1 jogador, na segunda linha tem 2 e na terceira linha também tem 2. Sistema 3-2, ou seja, só tem 2 linhas agora de marcação, não tem 3. Então, tem 3 na primeira linha e 2 na segunda linha. E assim vai. Assim como o sistema também por zona, por zona chamado 2-3, que são 2 na primeira linha e 3 na segunda linha. Pois não, Roberto? Pronto, só para eles terem como referência o centro da quadra, quando a gente vai começar a dizer qual tipo de sistema, né? 2-1-2, 3-1-2, 3-2, para eles observarem que a gente pega sempre o centro da quadra para referenciar a quantidade de jogadores. 3-2, então vem primeiro 3, do centro da quadra para o fundo da quadra, depois vem 2. Isso, 2, já foi. Teve um slide anterior, Roberto, que a gente passou as linhas. Eu vi, pois é, isso, mas eles podem não ter entendido. Ah, tá, beleza. Então, viu? Mas sempre a primeira linha é sempre mais próximo do meio da quadra. E exatamente. A terceira linha é mais próximo do fundo da quadra. Quando houver
três linhas, né? Vai ficar, logicamente, vai ficar uma linha na intermediária entre uma linha e outra, que é a segunda linha de marcação ou a segunda linha de ataque. Tá bom? Valeu, Robertão. Então, assim, nessa marcação, por exemplo, nós temos um jogador mais próximo do meio da quadra, na primeira linha, 3 jogadores na segunda linha e um jogador atrás na terceira linha. Só para a gente identificar melhor isso aí direitinho, tá? Fechando os nossos slides, nós temos essas marcações por zona, tá? Qual é a vantagem da marcação por zona? É que você não precisa correr a quadra toda, você só marca aquele espaço onde você está sendo responsável por marcar. Aí você evita falta desnecessária, você dificulta as infiltrações do adversário, certo? Você facilita a sua vida de rebote. Mas, em compensação, você tem dificuldade, por exemplo, em enxergar erros. Por quê? Porque se eu estou aqui, eu sou um ala. Só um minutinho, gente. Pronto. Então, assim, se eu tenho um ala, certo? Se eu tenho um ala e um jogador armador, e eles estão numa situação assim de próxima, certo? Então, assim, eu não vou deixar que o meu armador, como ala, não vou deixar o armador que está errando deixar acontecer o erro. Então, eu preciso cobrir a dele. Então, né, fazer uma função dele, ajudando a ele na marcação. Então, aí eu não vou verificar direitinho quem está errando, se sou eu ala ou se é o meu jogador armador, entendeu? O meu colega armador. Então, é por isso que a gente tem algumas dificuldades em detectar alguns erros. Você dá liberdade de ação também para o adversário, e aí o adversário ele pode fazer o que ele quiser, dando para posse de bola, e até mesmo facilitando ele arremessar da linha de 3 pontos, né? Nessa vertente aí agora desse sistema de marcação, ok? Gente, nós estamos agora com o nosso horário bem em cima, né? Começamos pontualmente às 14 horas e já são 14h48. Eu queria deixar esses 2 minutinhos para que vocês tirassem as dúvidas de vocês a respeito da nossa aula e outras dúvidas também que a gente pode chegar e sanar a respeito de outras coisas também da própria escola, do retorno às aulas, etc, coisas assim, tá bom? Com a palavra agora, Roberto, Roberto, quer falar alguma coisa, Roberto, sobre os sistemas, para a gente encerrar o nosso conteúdo do basquete? Não, tá tranquilo. Está muito fácil o entendimento aí. Deixa eles falarem um pouquinho aí mesmo aí para a gente tirar alguma dúvida deles. Isso. Só quero deixar aqui que daqui a pouco eu estou enviando para o grupo esses slides para que vocês acompanhem também os slides no grupo, tá? E aí vocês vão acompanhar pela filmagem, né, no meu canal no YouTube, e vão também ter a possibilidade de acompanhar pelos slides lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Preciso que vocês agora tirem as dúvidas de vocês, falem as coisas que vocês estão pensando, coisas assim desse tipo, para que a gente possa tentar aqui resolver ou tentar passar para as pessoas que possam resolver, tá bom? Com a palavra agora vocês, alunos, tá? Só vocês tirarem o mudo do microfone de vocês e aí nós estamos ansiosos para ouvi-los. Tá tudo bem aí? Foi tudo ok durante a aula? Dante, Kelly, Rebeca. Nós temos 2 usuários desconhecidos, eu não sei quem são, a Vitória e a Vivian. Aí, professor. Cara, não sei nem por que eu coloquei esse nome, mas esse Dante aí, Isaac Ellison, pode colocar, porque, sei lá.
eu coloquei esse nome, mas a aula toda foi normal. Teve nenhum erro, não. Beleza. Com relação à escola, o que você está achando agora dessa, pelo menos assim, dessa nossa, né, metodologia entre eu e o Roberto, dessa aula virtual? Queria que você desse seu depoimento sobre isso também. Tá bom. Eu pensava que tipo, ia ser um bagulho ruimzão, tipo, travando pra caralho, e essas coisas, mas não, tá normal. Beleza. Mais alguém quer conversar alguma coisa? Mas o Carvalho, ele não trava não, viu, Dante? O Carvalho, ele não trava, ele tá normal. Roberto, quer fazer as honras do encerramento, Roberto? Parabenizar você, meu irmão, também os alunos que estão participando e pedir para que eles divulguem o seu canal, porque a gente vai ficar fazendo isso através do seu canal mesmo, para que eles divulguem para os outros alunos. Daqui a pouco vai estar à disposição lá, já essa aula aqui, esse vídeo que você vai colocar Isso. lá, e que as pessoas que não participaram, que vão tendo acesso e vão sabendo o que está acontecendo, porque daqui para frente, até o final do ano, vai ser assim. A gente precisa ter esse tipo de trabalho, esse tipo de aula, porque a gente vai passar nossas atividades, os trabalhos, e tudo isso vão valer notas. E essas notas é que vão fazer com que vocês, no final do ano, alcancem o objetivo principal, que é a aprovação. Exatamente. Show de bola. Tudo ok para todos? Gente, então eu queria desejar para vocês... Opa, Vitória quer falar? Valeu, professor. Foi ótima aula. Pronto, então eu queria desejar para vocês uma boa tarde, certo? O Gildo já está aqui no grupo de vocês, já também, bem, já cobrando a presença de vocês sobre as dúvidas da disciplina da geografia, que é a disciplina dele. Queria desejar para vocês uma boa tarde, que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Aí, professor, te mandar um travazap lá